irmãos queridos, bom dia para todos. Hoje é dia 2, primeiro domingo do mês de agosto, e continuamos ainda aguardando o pronunciamento das nossas autoridades para o retorno, mesmo que seja parcial, de nossas atividades eclesiásticas. Vamos começar o nosso encontro orando ao nosso Deus e Pai. Deus eterno, recebe nossa gratidão, porque continuamos, pelas Tuas misericórdias, sendo guardados pelo Senhor, sendo protegidos pelo Senhor, abençoados. Obrigado, bendito Deus, porque a despeito da situação que o nosso mundo vive, e nós estamos inseridos nesse contexto dessa pandemia, o que peço a Deus é que o Senhor nos conceda graça, que não percamos a nossa esperança de que isso de fato vai passar segundo o propósito e vontade do Senhor. Continuo, Deus, pedindo ao Senhor a bênção para todas as nossas autoridades, também, ó Deus, pelos médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, todo o pessoal que trabalha, ó Deus, nos nossos hospitais e que estão, Senhor Deus, cuidando das pessoas acometidas desta e de muitas outras enfermidades. Que o Senhor possa abençoar e preservar a vida de todo esse pessoal. Peço a Deus a Tua direção para o nosso encontro desta manhã, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos, meus irmãos, entoar o hino de número 7 do nosso cantor cristão. Oh, Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vim te aclamai, com coração transbordante de graças
Graças a Deus, como disse meus irmãos na oração e nas nossas palavras iniciais, continuamos aguardando o pronunciamento de nossas autoridades. Estamos, como certamente todos os amados, acompanhando os noticiários, notícias aqui, notícias ali, algumas preocupantes, mas nossa esperança, irmãos, é que tudo isso há de contribuir, sobretudo, para o crescimento da nossa fé. Saudades é grande, a vontade de nós voltarmos a nos ajuntar e a interagir é enorme, mas esse é o tempo de nós exercitarmos a paciência que o Senhor Deus certamente há de nos dar. Vamos louvar a Deus, meus irmãos, com alguns cânticos, pelas orientações e instruções do nosso ministério de louvor. Tantas lutas, tantas dores, num deserto, pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em sua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Tantas lutas, tantas dores, num deserto, pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar.
te adoro, Deus de amor. Em ti eu posso me alegrar, ousadia declarar que o Deus a quem eu sirvo nunca falhou e não falhará. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em sua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Deus de amor. Deus de amor. Deus de amor. Deus de Queridos, nós estamos estudando como a igreja sobre encontros e diálogos. Hoje vamos abordar o terceiro texto que descreve o encontro de Jesus e Satanás, o inimigo de nossas almas. O texto está registrado em Mateus capítulo 4, versos 1 a 11, que dizem assim: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-se, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e serviram a Jesus. Encontros e diálogos.
Vamos ver, meus irmãos, quanto tempo Deus vai permitir que abordemos esse assunto. E eu quero confessar aos amados que estou me sentindo apaixonado pelo tema, porque quando se presta atenção no que uma pessoa diz, no que o outro responde, há lições que nós precisamos destacar para o nosso crescimento espiritual. Mateus, Marcos e Lucas, que são denominados de evangelistas sinóticos, ou os evangelhos sinóticos, eles registraram que logo após o batismo de Jesus se deu o evento que ficou sendo conhecido como a tentação de Jesus. Mateus diz que foi após o batismo. Foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Marcos, um pouco mais sucinto, disse: e logo o Espírito, logo após o batismo, o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Lucas registra no capítulo 4, versos 1, 2, parte A, que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Fica aqui, meus irmãos, portanto, logo de início, o registro de que a tentação de Jesus, ela se dá no começo de seu ministério, bem no começo, como uma espécie de preâmbulo do que ele iria fazer dali para frente. E de imediato duas lições já saltam aos nossos olhos. Em primeiro lugar, a presença orientadora e fortalecedora do Espírito Santo de Deus, conduzindo Jesus naquele que foi um dos momentos preciosos da sua vida e do seu ministério. O Espírito Santo, por cuja obra foi Jesus concebido e por cujo poder Jesus iria operar todas as suas maravilhas, o Espírito Santo estava presente e guiando Jesus naquele momento da sua vida. Mesma coisa que ocorre conosco, meus irmãos, nos dias de hoje. Em segundo lugar, nós observamos a disciplina de Jesus em preparar-se espiritualmente por meio da oração, por meio da prática do jejum, da abstinência de alimentos, para que o seu espírito se fortalecesse em Deus naquele momento diferenciado. Abro aspas para um pensamento que vou citar agora, de um autor que disse: uma grande tentação foi precedida por uma não menor preparação espiritual. Agora deixamos, meus irmãos, algumas outras lições que Deus pode transmitir para o nosso coração com base nesse evento que Jesus viveu. Primeiro, irmãos, a Bíblia nos ensina que Satanás, que nós temos em Satanás um inimigo. Ele não é apenas um adversário, ele é um inimigo que é real, ele é um inimigo que é poderoso. Ele não ficou com medo, ele não temeu em desfechar os seus ataques contra Jesus, contra o Emanuel, contra o Deus conosco. E nós precisamos, meus irmãos, constantemente nos lembrar que foi pela mão de Satanás que o pecado entrou no mundo. Foi Satanás quem oprimiu o justo Jó, que enganou a Davi, que fez Pedro cair no pecado. É como a palavra, meus irmãos, de Deus descreve. A Bíblia o intitula de homicida, mentiroso, de um leão que ruge buscando a quem possa tragar. Ele é, meus irmãos, o nosso adversário, e um adversário que nunca dorme, que não cochila, e que todo esse tempo ele vem arruinando a vida de homens e mulheres e colocando muita gente no inferno.
Ele é um ser cuja sutileza, cuja astúcia ultrapassam a toda a compreensão humana. E com frequência ele parece ser, de acordo com o ensino de 2 Coríntios 11:14, ele parece ser um anjo de luz. Então vamos aplicar, meus irmãos, o que isso significa para nós. A Bíblia nos diz com toda clareza que ele anda em derredor, buscando a quem possa tragar. Por isso, nós precisamos olhar para Jesus nesse momento e tomar, meus irmãos, as seguintes precauções. Primeiro, precisamos estar vigilantes, atentos, buscando por meio da oração que Deus nos conceda a graça do discernimento acerca dos seus ataques. Muitas vezes nós imaginamos que ele não é a origem do que está ocorrendo, e às vezes é. Segundo, meus irmãos, procurando exercer a crucificação da nossa natureza pecaminosa, da nossa carne, oferecendo resistência a ele, porque Tiago nos ensina no capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistam a Satanás e ele fugirá de vós. A segunda coisa, meus irmãos, que eu quero destacar desse texto é que nós não devemos enfrentar a tentação, não devemos enfrentar a provação. Aliás, a palavra grega, ela se aplica a esses dois sentidos. Peirasmos significa tentação e também provação. Não devemos, meus irmãos, enfrentar a tentação como se fosse alguma coisa assim estranha para nós. Jesus nos ensinou, através do Evangelho de João, capítulo 15, versículo 20, que eu e você, cada um de nós, servos de Jesus, Jesus disse: olha, o servo não é maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. É como se Jesus estivesse nos dizendo o seguinte: assim como eu fui tentado, também vocês vão ser. Meus irmãos, ele atacou o Filho de Deus, e certamente ele não nos poupará dos seus ataques. Por isso, irmãos, há uma verdade aqui a ser consolidada em nosso coração, em nossa mente. Ser vítima dos seus ardis, de seus ataques, de suas tentações, isso não significa, ou ainda não é, incorrer no pecado. Ser tentado não significa pecar. Nós pecamos quando nós cedemos diante das tentações. Uma terceira coisa, meus irmãos, que nos chamou a atenção desse texto é o recurso usado por Jesus. A principal arma que Jesus usou e a principal arma a ser usada por cada um de nós para que possamos resistir aos ataques de Satanás é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. As três tentações, os três ataques desferidos contra Jesus foram repelidos mediante algum texto bíblico, e os textos foram introduzidos pela frase "está escrito". Sem dúvida, meus irmãos, esta é apenas uma dentre outras fortes razões pelas quais nós precisamos ser cuidadosos leitores da Bíblia, da palavra de Deus. E na verdade não é apenas ler, mas é pensar no que você leu, pensar naquilo que Deus colocou diante dos seus olhos e do seu coração, e pedir que o Espírito Santo nos ajude a aplicá-la ao nosso coração e à nossa vida. Ler sem meditar, alguém já disse que ler sem meditar é como comer e não mastigar.
Ela é a espada do Espírito, Efésios 6,17. O salmista diz no Salmo 119, 105, que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então nós precisamos ler e nós precisamos meditar para que a palavra se torne viva para o nosso entendimento e seja guardada em nosso coração para os momentos, meus irmãos, quando vamos ser provados ou tentados pelo nosso inimigo. Eu me lembro de uma história interessante de um rapaz que estava perto de fazer uma prova, os exames finais do colégio, alguma coisa assim parecida, e cada vez que a mãe olhava para ele: meu filho, você está estudando? Estou, mãe, estou aqui com o livro debaixo do braço. Passava um tempo, a mãe: meu filho, você está estudando? Estou, mãe, estou com o livro debaixo do braço. Só que o livro ficou debaixo do braço o tempo todo. O rapaz não abriu, não leu, não estudou. Foi reprovado. A Bíblia, meus irmãos, não é para se viver debaixo de nosso braço, é para estar no nosso coração, para que sejamos abençoados por ela. O preparo espiritual que nos permitirá enfrentar os ataques do inimigo, as vicissitudes da vida e trazer descanso para as nossas almas cansadas, requer, meus irmãos, além de uma vida de constante e fervorosa oração, a leitura e a aplicação da palavra de Deus na vida. E eu fico me lembrando dos anos que eu passei acompanhando o Grupo M, do Ministério Palavra da Vida, no Projeto M Missões, e em cada cidade eles apresentavam um musical infantil, e no musical infantil eles apresentavam a música que fala das vitaminas B e O, Bíblia e oração. Se você não faz uso disso, a Bíblia é apenas um livro, um objeto que fica ali de forma inútil. A palavra tem que ser trazida para o nosso coração. Uma terceira coisa, meus irmãos, e última, é que nós, graças a Deus, nós precisamos e devemos aprender o quanto Jesus é um Salvador que se simpatiza com cada um de nós. Bom, toda a carta aos Hebreus se refere a isso, lá no capítulo 2, verso 18, dizendo o seguinte: naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, Jesus é poderoso para socorrer também os que são tentados. Eu creio, meus irmãos, com todo o meu coração, na veracidade da palavra de Deus, quando ela afirma lá em Hebreus 4,15 que Jesus, a nossa semelhança em tudo foi tentado, mas sem pecado. Isso significa, para mim, para você que nos ouve, isso significa aquilo que o Dr. Shedd diz na sua Bíblia comentada: a divina majestade de Cristo não nega em nada a sua humanidade. Ele se simpatiza conosco, porque ele sentiu o poder pleno da tentação na sua vida. Por essa, meus irmãos, e por muitas outras razões, é que Jesus se tornou exatamente o Salvador de que precisam todas as pessoas que são tentadas. E todas as pessoas são tentadas, isto é, somente Jesus, ele pode entender e ele pode nos ajudar em todas as nossas tristezas. Quero terminar, queridos, esta meditação dizendo o seguinte, que especialmente nesse momento diferenciado que todos nós estamos vivendo, esta pandemia, esse distanciamento social, nossa igreja, nós estamos desde o meado de março sem nos reunir. Então é possível observar, irmãos,
o quanto eu e você, cada um de nós, somos vulneráveis, somos sensíveis não só diante das situações da vida, mas sobretudo diante dos enfrentamentos morais e dos enfrentamentos espirituais de cada dia. Há momentos de bonança, há momentos de refrigério, mas também, irmãos, aqueles momentos em que nós sofremos angústias, tentações, muitas vezes bem maiores do que nós podemos suportar. Qual é o nosso consolo? O fato de que Jesus, que assumiu forma humana, que encarnou, que foi como qualquer um de nós, como eu, como você, não é? Jesus não ficou imune, Jesus não ficou isento de passar pelos ataques do inimigo de nossas almas, mas ele resistiu e resistiu usando a espada do Espírito, a palavra de Deus. Eu não sei como cada um de vocês estão hoje, mas cada um de nós está hoje, meus irmãos, mas uma coisa eu sei, é que nós podemos nos embasar, nós podemos olhar para o exemplo de Jó e podemos, meus irmãos, dar um testemunho como Jó deu, dizendo: o meu Redentor vive e ele se levantará sobre a terra. É nas mãos de Deus, meus irmãos, que todos nós precisamos estar nesse momento. Nele possamos, com toda certeza, sermos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Que Deus se digne a nos abençoar. Amém? Vamos, meus irmãos, cantar o hino 169 do cantor cristão, que nos exorta a termos mais de Cristo em nossa vida. Mais de Cristo eu quero ver, mais do seu amor obter, mais da sua compaixão, mais da sua mansidão, mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de ti mesmo, ó Salvador, mais de Cristo compreender, quero a Cristo obedecer, sempre perto dele andar, seu amor manifestar, mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de ti mesmo, ó Salvador. Agradeço a todos pela atenção, agradeço ao irmão Ed, que está aqui nos ajudando. Deus abençoe, querido. Eu quero, meus irmãos, orar pela igreja. Nosso Pai querido, mais uma vez, buscamos a Tua presença, queremos estar na Tua presença, queremos desfrutar da proximidade do Senhor em nossos corações, em nossas mentes, nos permitindo, bendito Deus, vivenciar esse momento diferente que o mundo está vivendo, sem perdermos a esperança e sem perdermos, nosso Deus, a compreensão de que o Senhor continua no controle de todas as coisas.
Pedimos, ó Deus, que nos guardes do maligno, que nos protejas de Satanás e que nos fortaleças a cada dia de nossa vida, para que possamos andar, viver na presença do Senhor. É assim oramos em nome de Jesus. Amém.